Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil PaproShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre diversidade microscópica, ontem nós vimos sobre os protozoários, que eram organismos unicelulares, na maioria vivem em ambiente aquático, podia ser no mar ou na água doce. Também a gente viu que tinha protozoário que era parasita, como o causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, tá? Então hoje a gente vai começar a ver sobre as bactérias. Não vai ser possível ver tudo da bactéria hoje, das bactérias hoje. Nós vamos continuar amanhã, tá? Então, dando início ao conteúdo sobre bactérias, o que a gente tem que saber sobre elas? Primeiramente, que são os organismos mais simples que se conhecem. Então, apesar da sua simplicidade, quando eu falo simplicidade, estou pensando aqui na estrutura dela, elas são bem poderosas. A gente vai ver que tem bactérias que podem causar danos bem severos no ser humano, por exemplo, tá? Então, elas são unicelulares. Assim como os protozoários que nós vimos ontem, as bactérias também são unicelulares, ou seja, só tem uma célula. Só que diferente dos protozoários que eram eucariontes, as bactérias são procariontes. O que significa isso? Procarionte é um ser que não tem carioteca. Aí você olha pra mim e fala, não adiantou de nada, não sei o que é carioteca. Carioteca é um nome bonito para envoltório nuclear, ou seja, núcleo. Célula que tem núcleo a gente chama de eucarionte. Célula que não tem núcleo a gente chama de procarionte. Eu fiz aqui para vocês o esquema de uma célula procarionte. É um esquema, não desenho também assim, tá? Depois na internet vocês vão encontrar as imagens melhores e mais fácil de enxergar. A maioria das bactérias são heterótrofes. Assim como a maioria lá dos protozoários era heterótrofa, vamos lembrar, heterótrofo é aquele organismo que precisa se alimentar para obter energia. Diferente das plantas que ficam lá paradonas no sol e fazem a fotossíntese, no caso da maioria das bactérias, a gente tem que elas precisam se alimentar de outros organismos, tá? De alguma maneira elas precisam se alimentar. No caso, a gente tem que lembrar de uma exceção a esse grupo, que são as cianobactérias. As cianobactérias são as principais responsáveis pelo oxigênio que nós respiramos. Então, eu estou falando de uma bactéria que faz fotossíntese. A gente vai encontrar a maior parte das cianobactérias nos oceanos. Elas ficam boiando bem em cima no oceano, na parte bem superior mesmo, captam a luz do sol, fazem a fotossíntese e, como consequência, a gente tem uma quantidade enorme de oxigênio na atmosfera, tá? Então, não pode esquecer que as cianobactérias são positivas porque elas fazem o oxigênio que nós usamos, tudo bem? Então, vamos entender aqui o que é uma célula bacteriana, A célula bacteriana, ela vai ter do lado de fora uma parede celular, que aqui eu coloquei para vocês como sendo, deixa eu virar para lá, que aqui eu coloquei para vocês como sendo de peptídeo glicano, é o nome da molécula que vai ser encontrada na parte de fora dessa parede. O que é peptídeo glicano? Peptídeo vem de proteína, glicano vem de carboidrato. Então, imagina uma estrutura que é parte proteína, parte carboidrato. Tudo bem? Se a gente fosse pôr em coisas mais do dia a dia, imagina uma estrutura que é como se fosse uma carne junto com arroz, certo?
é dali, pensando, né, no microscópico, é dali que vem a gente poderia pensar o que é o peptídeo, o que é a proteína e o que é o glicano, o que é o carboidrato, tá? Então, na parede dessa bactéria, a gente vai encontrar essa estrutura. E essa estrutura, ela é importante porque muitos dos antibióticos que a gente tem atacam esse tipo de estrutura. Então você já começa lesionando a parede da bactéria quando você quiser matá-la. Tudo bem? Depois da parede, a gente tem a membrana plasmática. Todas as células possuem membrana plasmática. O que é isso? É uma capa que separa o que tem dentro do que tem fora. Só isso. Então é uma proteção para diferenciar o que tem dentro da célula e o que não tem. Tudo bem? Por isso que a gente chama de envoltório celular. Você pode ver isso aqui uma capa, tá? Depois, dentro da célula, a gente vai ter o material genético, que é esse emaranhado aqui que eu desenhei. No caso das bactérias, ele é composto por DNA, tá? É um tipo de material genético, existem dois tipos, DNA e RNA. RNA é mais comum em vírus. Na bactéria e nos outros organismos, o material genético principal a gente chama de DNA, tá? E aí, o que o material genético vai conter, né? Ele vai conter todas as informações para que aquela célula cresça, se alimente, para que ela consiga infectar, caso ela seja uma bactéria que precise se alimentar de células de um hospedeiro, informações para se reproduzir, para poder se multiplicar, tá? Então, o material genético, ele tem todas as informações que a célula precisa, tá? E como ele não está dentro de um núcleo, dentro de uma casinha, ele está todo solto assim no citoplasma, a gente diz que esse tipo de célula chama-se procarionte, tá? Tudo bem? Depois, a gente vai encontrar um outro tipo de material genético, que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio é um DNA circular e a importância dele é principalmente para nós seres humanos. Quando a gente escuta, por exemplo, em relação ao coronavírus, que se utilizou uma bactéria para fazer a vacina, por exemplo, pegou o vírus e pôs dentro de uma bactéria. O que eles estão falando? A bactéria, ela tem esse material genético que é bem simples. Aí o que o ser humano faz? Retira, corta, coloca dentro desse plasmídio a informação para produzir, por exemplo, um antibiótico e recoloca na bactéria. A bactéria vai se multiplicar, vai se multiplicar, vai se multiplicar, e aí você vai ter uma bactéria produzindo um remédio para matar ela mesma. Entenderam a ideia? Você pega o que te interessa, não é um organismo simples, então é fácil de você multiplicar, ela se multiplica muito rápido. Você tira, corta o pedaço que ela não produziria, por exemplo, o antibiótico, e põe a informação, produz o antibiótico. Aí você pega esse plasmídio modificado, põe de volta, e agora é outra bactéria, né? Que eu tirei, eu matei, né? Põe em outra bactéria, e aí essa bactéria vai se multiplicar, vai se reproduzir, e aí você vai ter o antibiótico, a produção do antibiótico, tá? Entenderam a ideia? E por fim, a gente tem os ribossomos, que são as estruturas responsáveis por produzir as proteínas. Nós, seres humanos, temos ribossomos nas nossas células. Só que nas bactérias, esses ribossomos ficam todos soltos. Na gente, ele fica fixo, na maioria dele fica fixo em uma determinada estrutura. Nas bactérias, não. Eles ficam todos soltos. E são eles que vão fazer as proteínas. Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida?